Olá para você, telespectador da TV Cidade. Estamos chegando com mais uma edição do programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade, sempre levando até você, levando até a sua casa, a sua família, assuntos interessantes, assuntos esclarecedores das várias áreas da saúde. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde do homem. Para falar sobre esta temática, nós recebemos o Dr. Ivan Schirmer, urologista, professor da nossa UNOESC, e vamos falar um pouquinho sobre um assunto que com certeza desperta a atenção de muitos telespectadores, Dr. Ivan, que é a infecção urinária. Em primeiro lugar, nós queremos desejar as boas-vindas em nome da TV Cidade. Muito obrigado, quero cumprimentar os espectadores da TV Cidade e procurar servir e esclarecer alguns assuntos dentro da minha especialidade. Bom, doutora, a infecção urinária, quando nós paramos para pensar neste assunto, nós não conseguimos dimensionar se isso pode atacar somente homens, somente mulheres, somente crianças, idosos. Essa doença, nós podemos chamar de uma doença, ela atinge que tipo de público ou ela realmente não escolhe público? Infelizmente, a infecção urinária, ela atinge todos os públicos. Ela, em determinadas situações, ela pode ser grave, pode levar até a insuficiência renal, e a gente pode dividi-la em alguns subitens. Então, nós temos a cistite aguda, que afeta principalmente a mulher jovem com vida sexual ativa. Nós temos a cistite aguda de repetição, que é praticamente o mesmo quadro, apenas ele se repete. Nós temos a infecção no homem adulto, nós temos a infecção urinária na mulher grávida e nós temos a infecção urinária na criança. Esse é um dado interessante, doutor, que a infecção urinária, ela não sendo tratada, em alguns casos, pode causar, inclusive, a insuficiência renal nesse paciente. Muitas vezes essa infecção urinária, ela apresenta sintomas ou nem sempre? E cada uma dessas, subdivisões, ela tem sintomas específicos. Então, já que nós falamos na insuficiência renal, nós vamos assim voltar a falar na infecção urinária da criança. A infecção urinária na criança, muitas vezes, ela é um sintoma, ela tem sintomas que nos levam a obrigatoriedade de descobrir a causa daquela infecção. Então, na criança, nós temos que procurar malformações que, se não tratadas, elas podem levar à insuficiência renal. Tipo a cistite, o refluxo vésico-ureteral, válvula de uretra posterior e algumas outras doenças que são comuns nessa faixa etária. O tratamento para esse tipo de doença, a infecção urinária, ela se dá através de medicamentos? Nem sempre é necessária essa intervenção? Como que funciona, doutor? Com raríssimas exceções, nós temos que sempre tratar com antibióticos. A infecção urinária ela é tratada com antibióticos. Alguns tratamentos são de curta duração. Nós temos tratamentos, às vezes, em crianças ou mesmo na mulher jovem com infecção de repetição, que são tratamentos efetuados por períodos bem longos, mas, de uma maneira geral, o tratamento tem que ser feito e com antibiótico, salientando que na criança nós temos que descobrir ou tentar descobrir a causa e possíveis doenças congênitas. O que pode, nesse caso, doutor, causar a infecção urinária? Existe talvez alguns mitos, né? Ou não, aquela pessoa que diz que foi na praia, entrou no mar e ficou com infecção urinária, ou que se ficou de pé no chão e pegou uma infecção urinária.
O que realmente é verdade e quais são o que pode ser mito e o que causa uma infecção urinária? Como eu disse, nós temos vários tipos de infecção urinária. Então, a pessoa que vai à praia, ela pode ter as duas coisas. Ela pode realmente desenvolver uma infecção urinária, não que ela vá pegar a infecção urinária na praia ou na água, mas é aquela mulher jovem que se enquadra no grupo que tem cistite aguda. Se ela vai à praia, fica muito tempo com o maiô molhado, isso serve de um meio de cultura para aquelas bactérias que já estão na genitália, e isso pode desencadear uma infecção urinária. Quer dizer, ela não adquire na água ou na piscina, mas aquela água, aquela umidade, ela serve de meio de cultura. Então aquela infecção vai se desencadear. Com relação a molhar os pés ou no inverno ou tomar um frio, nós temos que muitas vezes fazer o diagnóstico diferencial. Existe uma doença chamada bexiga hiperativa. A bexiga ela se contrai com um volume pequeno, ela tem contrações que são representadas por um desejo de urinar. Essas pessoas, pode acontecer, essa doença acontece tanto em homens como em mulheres, ela simula uma infecção urinária. Muitas vezes os pacientes são tratados como tal, e na realidade aquilo é uma espécie de doença neurológica na bexiga. Também tem tratamento, o tratamento ele em geral resolve o problema, mas não é uma infecção urinária. E muitas vezes os leigos acreditam que molhando os pés eles adquirem infecção urinária. Na realidade eles estão desencadeando a bexiga hiperativa. A infecção urinária, em alguns casos, ela precisa ter um controle durante a vida inteira do paciente. No caso, por exemplo, no caso de aguda, em alguns casos específicos, essa infecção urinária vai voltar a esse paciente, ele vai ter uma predisposição de estar desencadeando em alguns momentos de sua vida? A infecção urinária, ela em geral, ela tem um período após o qual o problema estará resolvido. Porém, alguns pacientes, eles merecem uma avaliação permanente. Um deles, por exemplo, uma criança com infecção urinária que desenvolveu refluxo, essa criança ela precisa periodicamente ser reavaliada. A mesma coisa para aqueles pacientes que desenvolvem pielonefrite, que são infecções que atingem diretamente o rim. Uma infecção urinária num dos parceiros sexuais, uma pessoa está com a infecção urinária, pode passar através do ato sexual para o companheiro essa infecção ou não existe essa relação? A infecção urinária, ela, de uma maneira geral, ela não é transmitida pela relação sexual. Ela pode ser desencadeada a partir da relação sexual. Naqueles casos em que, como eu falei, numa mulher que tem bactérias no introito vaginal ou na própria vulva ou vagina, essas bactérias, através de um mecanismo mecânico do ato sexual, são introduzidas dentro da uretra e desenvolvem penetram após na bexiga e desenvolvem uma infecção urinária. A seguinte situação, aquela pessoa, doutor, que tem um histórico familiar. O avô sofria de infecção urinária, a avó, o pai, a mãe, os irmãos, claro, estamos colocando aqui um caso de uma história familiar com muita frequência desse caso. Eu preciso ter um cuidado maior e posso ter uma predisposição a desenvolver infecção urinária ou não? Olha, nesse particular, nós temos que nos ater à causa, a etiologia, como a gente fala. Então, a criança, um refluxo vésico-vaginal, vésico-ureteral,
ele tem um componente familiar. As doenças genéticas, elas, obviamente, elas têm um componente familiar. A mesma coisa as doenças de próstata, né? Então, por exemplo, a hiperplasia benigna prostática, ela também é uma causa no homem, aí nós já entramos no homem, no adulto, é uma das causas quando a próstata cresce, o homem ele acaba não esvaziando corretamente a bexiga, totalmente a bexiga, e aquele resíduo que nós chamamos, ele acaba sendo a causa de infecção urinária. Então, é óbvio que também aí nós temos um componente familiar. Mas, de uma maneira geral, não podemos classificar como uma doença familiar. A questão da infecção urinária no homem, quais seriam os sintomas desse homem no momento da infecção urinária? A dor ao urinar, quais seriam alguns desses sintomas, doutor? No homem com infecção urinária, ele vai apresentar um quadro muito parecido com a mulher com cistite aguda, né? Ele urina mais vezes durante o dia, que a gente chama em linguagem médica de polastiúria, uma frequência maior, com volumes pequenos, ardência, nictúria, que é urinar à noite, um desconforto muito grande para urinar. Tá certo. Nós vamos fazer um breve intervalo, doutor. Na sequência, nós voltamos falando sobre esse assunto. Vamos a um breve intervalo, fiquem com a gente, voltamos já já.